Olá, meus amigos. Hoje, 27 de setembro do ano de 2021, pelas graças do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Marcelo Maran. Estou falando aqui dos estúdios do Primeira Linha Web Rádio, localizado na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. De Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo, através de toda a rede que compõe o sistema Primeira Linha. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou dizer. Nós estamos na maior guerra que jamais aconteceu na humanidade. Nós estamos atravessando uma verdadeira guerra espiritual. E cada um de nós é responsável pelo resultado dessa guerra. Após o intervalo, eu volto já com vocês. Fiquem ligados, pimenta nos olhos. Todo mundo tá ligado, todo mundo tá ouvindo. Ok, estamos de volta. A guerra espiritual é uma guerra da qual a humanidade vem enfrentando há milênios, desde sua criação. Antes que o ser humano pudesse existir, essa guerra já existia em outros planos, em outras dimensões, em outros planetas. E eu digo isso porque, tal como o próprio Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas, existem outros planetas. Existem outras dimensões, existem outros seres. E esses seres estão em constante conflito. E eu digo isso porque é necessário saber que o momento do qual estamos atravessando aqui no Brasil e no mundo é um momento em que podemos considerar como sendo decisivo. Vamos por etapa. Vamos falar, por exemplo, da ideologia de gêneros. Quando se fala de ideologia de gêneros, logo vem aquelas pessoas dizerem que as pessoas que abordam tal assunto, se forem pessoas de direita, como eu sou, então é homofóbico, é homofobia. Mas eu sempre fiz questão de dizer que, particularmente, acredito que cada um deva viver sua vida conforme a sua consciência, conforme aquilo que ele acredita. Porque cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos e nós pagamos pelos nossos atos. 99% do sofrimento que todos nós passamos na vida é devido às nossas próprias ações, resultado das nossas próprias atitudes. Então, eu digo que cada um vive a sua vida como queira. Mas onde está o grande questionamento? Está na ideologia de gêneros, está na questão da pedofilia. Os pedófilos mundo afora, e por que não dizer que no Brasil, devo lembrar vocês, querem transformar a sociedade numa sociedade sem família, uma sociedade sem pai, sem mãe, uma sociedade onde cada qual vive como queira. Se você quiser ser um bezerro, você vai ser um bezerro. Se você quiser ser um ser à parte daquilo que nós conhecemos como normal, você vai ser. E o pior é quando se atinge as crianças. É nelas que eles querem atingir, é nelas que eles querem fazer a mudança. Porque se você muda a criança, você obviamente muda toda uma sociedade. Querem introduzir nas crianças a questão do erotismo, a questão da mudança do comportamento. E infelizmente, senhores pais, prestem muita atenção nos professores que dão aula para os seus filhos, principalmente os menorzinhos. Até os 8 anos de idade, até os 7 anos de idade, aliás, é o período em que a formação da criança se dá. É nesse período em que eles agora estão atingindo. Os seres maléficos, as trevas, agem através desses professores, pseudos mestres, para que possam transformar nossas crianças. Então prestem muita atenção. Essa é uma das lutas que nós temos que empreender. Eu não estou falando novidade para a maioria de vocês, mas é necessário saber que nós devemos travar essa guerra. E se acaso vocês presenciarem, ou mesmo se vocês ficarem sabendo de tal comportamento de professores, façam a denúncia. Façam a denúncia. Reúne os pais, façam a denúncia, denuncie na imprensa, denuncie a mim, se no caso for do seu interesse, que eu farei questão de exemplificar para os nossos públicos e telespectadores essa denúncia. Vamos à segunda parte. Vocês estão vendo aí a bolha imobiliária que está atingindo a China. Vocês sabem muito bem que em décadas passadas os Estados Unidos passou por esse problema
terrível. E a bolha imobiliária só não quebrou o mundo, entre aspas, e só não quebrou a nação americana por interferência do governo, emitindo mais moedas, emitindo títulos públicos, enfim, salvando aquela empresa. Hoje o que está acontecendo nessa bolha imobiliária é na China, exatamente na China. O nome da empresa Evergrande, né, Group, é uma empresa chinesa da qual deve bilhões, cerca de 300 bilhões de dólares ao mercado. O que se vê em algumas imagens, e vocês devem ter acompanhado isso na internet, são prédios sendo destruídos, dinamitados, né, sendo varridos, cidades fantasmas inteiras que foram montadas pelo governo, né, que, com apoio do governo, por incentivo do governo, em vários locais da China, onde o chinês não quis se aglomerar, não quis viver, onde realmente chegou ao ponto de que o prejuízo iniciou, as cidades se tornaram fantasmas e hoje existe essa bolha imobiliária. O que pode acontecer caso o governo chinês realmente não intervenha de uma forma veemente? O que pode acontecer é simples. A quebradeira vai ser geral e vai atingir o mundo inteiro. Isso significa que após o vírus ter vindo de lá para o Brasil e para o mundo, agora está vindo de lá também uma certeza de uma economia que vai desfacelar várias economias. Como todos nós sabemos, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. E a maior parte do que eles compram daqui do Brasil são os minérios. A Vale, logicamente, que tem tido aí uma lucratividade exemplar nos últimos anos, lembrando que em épocas passadas, como na época do Fernando Henrique Cardoso, né, outro comunista, a Vale do Rio Doce dava prejuízo e ela foi privatizada e essa privatização, logicamente, trouxe para os dias de hoje um lucro. Mas se a China der uma freada, o que provavelmente já está acontecendo, nas suas compras do minério, que a maioria vem aqui do Brasil, vai existir também uma queda aí no PIB, na nossa balança comercial. Então, o que vem de lá não tem sido boas coisas, vamos dizer assim, para não falar o pior. Então, nós devemos prestar muita atenção nesse momento atípico em que vivemos, a questão da economia. Lembrando que o segundo ponto, eles não têm como deixar de lado, não tem como deixar de comprar, que é os alimentos. E as pessoas estão falando aí da questão da alta dos alimentos, né? Enquanto a pessoa paga em cerca de R$60, R$50 um quilo de determinada carne, essa mesma carne nos Estados Unidos hoje, e vocês podem ver alguns vídeos aí exemplificando, custa simplesmente 3 vezes mais nos açougues, digamos assim, nos supermercados dos Estados Unidos. Então o preço do alimento não encareceu só no Brasil, encareceu no mundo inteiro. E isso é devido ao resultado do fica em casa. Fica em casa, porque a economia a gente vê depois. Está lembrado disso aí? Fica em casa, até você parar de respirar, e aí você pode procurar o médico. E, logicamente, morrer, porque o hospital vai receber R$19 mil pela sua morte. Esse é o grande dilema que nós estamos atravessando. Portanto, mais uma guerra espiritual que está sendo travada. E você é responsável. Você é responsável pelo que você fala na internet. Você é responsável pelo que você repassa para as pessoas, pelo pânico que você causa. Você é responsável por mudar a mente das pessoas e achar que o atual governo da República Federativa do Brasil, comandado pelo presidente Bolsonaro e seus ministros, é o culpado dessa infração. Então, a partir do momento que você começa a entender na sua mente, induzido pelas trevas, de que seria o governo culpado, então você é o grande culpado por disseminar isso entre as pessoas. 80% do público brasileiro ignora os verdadeiros fatos, porque estão acostumados a assistir a rede lixo de televisão, entre outras emissoras de rádio, jornais, rádios, televisões, etc. O que nós temos hoje no Brasil é uma desinformação. Ela é patrocinada por esse mesmo grupo internacional que tem um interesse em mudar todo o sistema do nosso planeta. Então vocês têm que prestar muita atenção, porque trata-se de uma guerra espiritual. E toda vez que alguém entrar com algum tema parecido e querer culpar o governo, lembre do que aconteceu lá atrás.
Porque é muito fácil você querer mudar o atual sistema, que é honesto, para retornar um sistema desonesto que praticamente quebrou o Brasil. Porque a Petrobras ela foi para o fundo do poço. Ela foi recuperada e hoje dá lucro, fruto de um governo honesto. Não querendo aqui fazer propaganda de governo, mas lembrando o que nós estamos atravessando, porque trata-se de uma guerra espiritual. Mas vamos lá, vamos falar agora do MST. Nós temos assistido aí nos últimos dias o MST, Movimento do Sem Terra, comandado pelo Boulos, do PSOL, que é um partido que eu sempre disse é pior do que o PT. Eu vou repetir, o PSOL é pior do que o PT. É aquela parte suja do PT, a pior parte suja, não deixando de destacar que o PT é sujo, mas é aquela parte pior deles que nem eles quiseram aí montar o PSOL. Só para vocês terem ideia do que é o PSOL. E o Boulos é aquele vagabundo lá de São Paulo que invade prédios, né? E agora está entusiasmando o MST a voltar às suas atividades. O MST, inclusive daqueles que invadem casas também, que invadem prédio. MST, né? Movimento Sem Terra e Movimento Sem Moradias também. Olha, veja bem o que acontece. Eles entraram na Bolsa de Valores. Prestem atenção no que eu vou dizer. E conseguiram lá algumas centenas de milhares de dólares para patrocinar as suas falcatruas. Então, algo que ninguém está comentando é que na Bolsa de Valores existem investidores. E eu pergunto para vocês, quem são esses investidores? Por que eles investiram na Bolsa exatamente no MST? Que dinheiro é esse? Qual a origem desse dinheiro? Esse dinheiro é lícito? Eu quero lembrar que o PT roubou bilhões e bilhões, como o próprio ministro Gilmar Mendes disse, né, que o PT tem dinheiro para fazer eleição por 50 anos, tanto que ele roubou. Então esse dinheiro agora, podem ter certeza, está sendo lavado através da Bolsa de Valores. Está sendo lavado através da Bolsa de Valores. Basta vocês verificarem, a Polícia Federal e Companhia Limitada verificarem quem investiu na Bolsa de Valores. É um detalhe que ninguém está comentando. Então verifique lá quem investiu e qual o interesse dessas pessoas, porque não é pela pátria. Então esse aí é o recadinho que eu gostaria de deixar registrado sobre a questão do MST. E resumindo aqui o finalzinho, nos últimos dias nós tivemos aí o que aconteceu desse resultado desastroso da saída das tropas americanas do Afeganistão. Até hoje cristãos estão sendo executados. Pessoas estão sendo exiladas contra a própria vontade. Aqueles seres das trevas que habitam, logicamente, aqueles movimentos lá no Oriente Médio, esses seres das trevas estão realmente tomando conta aos poucos de tudo, e o Afeganistão foi retomado por eles. Esses grupos terroristas são simplesmente o que existe de pior na face da Terra. Surgiram após a entrada desastrosa também dos Estados Unidos no Iraque. Vocês lembram? Saddam Hussein, por pior que fosse, controlava todas aquelas etnias, controlava todo aquele sistema. Mas os americanos tinham uma visão diferente. Saddam Hussein, que um dia tinha sido aliado deles, se tornou de repente o grande inimigo, e a tempestade do deserto aconteceu, e eles invadiram, e o próprio Saddam Hussein foi enforcado pelos seus, a mando dos Estados Unidos, e eles alcançaram os seus objetivos lá, entre eles aquele museu famoso, com peças históricas, que isso é coisa de ufologia, em outro canal que eu explico para vocês. Mas, resumindo, nós estamos vivendo no Brasil e no mundo um momento em que as trevas está dominando, está ganhando espaço, está vencendo a cada dia. Obviamente deve ter algum esquerdista aliado às trevas nesse momento me ouvindo, sorrindo e dizendo: estamos vencendo. Olha, após a tempestade vem a bonança. Uma águia não fica abaixo da tempestade. Ela sobrevoa acima da tempestade, vê tudo passar e depois retorna quando está tudo ok. Porque ela sabe enxergar o futuro. Então, os olhos de Deus, os olhos de águia de Deus, sabem qual é o futuro. E como eu sempre digo, existe um tabuleiro. É um tabuleiro de xadrez. Mas o mestre do xadrez é o que construiu todas as coisas. E é ele quem vai dar o checkmate. Fiquem ligados, não vamos desanimar.
sejamos fortes nesse momento difícil do qual atravessamos e lembremos que as trevas nunca deixam de atuar. Então não tenham preguiça. Trabalhem, orem, lutem, defendam essa pátria, defendam o Brasil, porque o que nós precisamos é de verdadeiros patriotas. Eu havia discutido com uma determinada pessoa da minha convivência que disse que não era bolsonarista, era patriota. Ora, o que é ser bolsonarista? Termo criado pela própria esquerda. Ser bolsonarista, no meu conceito, é simplesmente seguir a linha que o atual presidente Jair Bolsonaro segue, que é de ser honesto, honrar a Deus, honrar a família e realmente fazer o que é certo para o nosso país e para a nossa população. O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos foi um lema que ele usou na campanha e daí nasceram os bolsonaristas. Então, prestem muita atenção nos discursos das pessoas. A esquerda está se revelando aos poucos. Aos poucos você vai conhecendo quem é quem. Porque quem um dia, honrou aqueles que hoje são detestados por terem roubado a nação, preste atenção, muitos deles se revoltaram porque viram que votaram errado. Mas muitos querem retornar àquele passado, porque viviam das benécias do governo. Vamos trabalhar, vamos lutar, vamos honrar o Brasil. Eu sou Marcelo Maran, estou falando da cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. Deixo um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, que graças a Ele a vida continua. E vamos em frente, porque o Brasil depende da gente.